É difícil a gente ter hit, né, no cinema brasileiro, mas eu diria que esse ano a gente teve dois, né? Medida Provisória lá no começo do ano e Marte 1 aí depois que foi selecionado para uma vaga no Oscar. Foram os nossos dois, mas eu diria que a gente merecia um terceiro e ouso dizer até que talvez mais do que os outros dois. Uma família caipira humilde, pena para cuidar da casa, da renda e do avô acamado. Certo dia, uma proposta delicada bate à porta e a dinâmica da família mudará completamente. Bom, Natan já começou sua fala aí ousada, porque aqui, entendeu? Ninguém vai dizer sobre Marte 1, não, brincadeira. Eu sei que o Natan gosta muito do filme, igual eu gosto. Eu acho que Marte 1 pra mim teve um espaço muito importante no meu coração, mas entendo totalmente o que o Natan tá falando sobre esse filme aqui. Eu também gostaria que as pessoas conseguissem ter acesso a esse filme e falassem muito mais sobre ele, porque eu acho que ele tem muito pano pra manga e dá pra gente trazer várias discussões. Eu acho que a gente vai convergir muito hoje sobre as nossas críticas aqui no canal, mas eu já queria começar ouvindo aí, já que o Natan começou falando que ele achava que deveria ter mais atenção, eu já queria começar entendendo por que ele acha isso. Fala aí pra gente. Eu acho que todo mês a gente devia ter um filme brasileiro aí que teria a mesma relevância de um filme da Marvel. Eu sei que é uma utopia, então não quero traçar aqui rivalidades. Eu só não gosto muito de mídia provisória, mas nosso papel aqui será divulgar carvão para que eventualmente ele consiga aí também o posto dos outros dois filmes. Comentamos sobre todos eles aqui no canal, então vocês podem conferir nas cartelinhas aqui também na descrição. E eu queria deixar aqui um alerta de spoiler, porque eu acho que pra gente comentar sobre esse filme tem um evento que acontece ali no começo do filme que muda toda a situação, né, como o Eder comentou na sinopse, e vai ser meio difícil a gente comentar se a gente não passar por ele. Então vamos lá, minha gente, por que pra mim esse filme aqui é um dos melhores dos últimos tempos? Eu acho que ele acaba surgindo como meio que uma quebra no que a gente vem vendo aqui no cinema brasileiro contemporâneo, né? A gente tem duas tendências muito fortes quando a gente aborda essa classe mais popular, né? Já que as televisões, já que o noticiário não mostra humanidade, né? Mostra só números, mostra só tragédia dessas pessoas, muitas vezes o cinema vai ter aquela abordagem mais realista, né? Em mostrar o cotidiano, filmes aí que tentam mostrar tanto os problemas, mas também as felicidades, né? Para humanizar essas personagens. E por um outro lado, a gente tem também aí muito forte aí por, enfim, influência de Tropas de Elite, Cidade de Deus, dessa coisa mais policialesca, né? Desses personagens que acabam recorrendo ao crime e a gente vai tratar eles como vilões aí das nossas histórias. Eu acho que o Carvão vai fazer aqui é meio que se encaixar um pouco no meio dessas duas coisas, né? Porque a gente vai ter essas personagens humildes, que têm os seus problemas, que a gente acompanha a realidade delas, mas elas são completamente imorais, né? Você vê que o primeiro fato que acontece ali no filme é eles matarem esse avô da família, né? Quando eles recebem uma proposta de que iam ganhar uma grana se acomodassem ali um traficante estrangeiro na casa deles, no lugar desse avô. Então, como eu disse, né? São pessoas que são imorais, né? Elas matam, elas mentem, elas traem, mas em nenhum momento elas são julgadas por isso. E aí eu acho que essa herança um pouco dessa estética mais realista contribui para isso, né? Porque a gente vê todas essas cenas escabrosas sendo filmadas como um filme de contemplação, de observação que a gente tem muito nesse cinema brasileiro. Então, quando a gente tem nesses outros filmes, a ideia é que ao filmar desse jeito, a gente normalize a situação, normalize o dia a dia dessas pessoas. E aqui é exatamente a mesma coisa que acontece, só que é um dia a dia muito diferente do que a gente está acostumado a ver nesses outros filmes hiperrealistas. Então o que eu acho que esse filme consegue de forma muito legal é mostrar que essas pessoas imorais, elas também existem e que elas merecem o mesmo tratamento, a mesma humanidade dessas pessoas morais. Então a gente também foge um pouco do que o cinema progressista faz muitas vezes quando aborda ali pessoas de uma classe mais popular, de tratá-las como miseráveis, pobres coitados, que não têm domínio nenhum sobre a sua vida. Aqui não, elas decidem certas coisas, elas peitam certas coisas, mas mesmo assim você vê que elas não ascendem por conta disso. Especialmente por conta de uma questão de aparências, né? Que elas têm que meio que manter essa imagem de humildes perto das outras pessoas, senão elas vão desconfiar. E aí quando eu falo dessa palavra, aparências, né, sociedade de aparência, é uma coisa que a gente relaciona muito mais forte com filmes que retratam a burguesia, que retratam uma classe mais abastada. Então eu acho que, mais uma vez, a gente tem um shift interessante aqui nesse filme. Então eu acho muito louco, né, porque elas ganham seu dinheiro, mas elas têm que manter essa aparência, então elas não ascendem, elas continuam na situação em que elas vieram, então você pode até ter um comentário maior de que essa miséria acaba sendo uma condição de classe, né? Cada um faz o seu corre. Então, pra gente começar a nossa conversa aqui, né? Acho que já deu pra trazer umas ideias bem bacanas, mas eu acho que esse filme aqui, então, ele acaba surgindo como um ponto fora da curva aí, em várias tendências que a gente vê nesse cinema brasileiro contemporâneo. Bom, muitas coisas me chamam a atenção nesse filme e eu queria começar por uma questão que pode ser bastante subjetiva e que eu vi pouca gente falando. Eu também quero ouvir a opinião do Natan também sobre isso, que é a questão de gêneros.
Eu vejo muito esse filme como um gênero de terror, assim, uma história muito aflitiva, que eu fiquei muito tenso, mas ao mesmo tempo eu via vários toques ali de comédia, né? Uma comédia quase que absurda, que é aquela risada que você não dá descontraída, é aquela risada que é quase com um pouco de culpa, assim, né? Uma risada muito tensa, uma risada muito de desconforto. E uma coisa muito interessante é que eu fui ver esse filme sem saber nada sobre ele. Nem a sinopse eu tinha ido, e isso foi muito importante para minha experiência, né, ao assistir esse filme. Porque assim, já logo no começo, né, e algo que o Nathan já citou também, ele tem um plot ali que eu não esperava. Eu não esperava que o filme ia falar sobre isso, né, que é quando a enfermeira chega e ela muda o tom da conversa. E é tão interessante que enquanto ela falava sobre o pai ali da personagem interpretada pela Maeve Dickens, enquanto ela ficou assustada com o que a enfermeira dizia, eu fiquei tão assustado quanto a personagem dela. Então isso foi muito legal, porque eram falas que quase elas extrapolavam a realidade, porque a própria personagem estava com dificuldade de entender que aquela situação de fato estava acontecendo. E outra coisa também, que eu acho que é um filme tão atual, eu acho que eu já usei essa frase em várias críticas que a gente fez aqui sobre cinema brasileiro, mas essa pra mim eu acho que ela é um pouco especial porque ela trata de uma história absurda que acontece com uma família de um interior, e essa situação eu acho que ela dialoga muito com a hipocrisia no Brasil, né? Porque hoje a gente tem muito esse lema da família brasileira, dessa família perfeita, dessa família que tem os bons costumes, ainda mais se tratando de uma família de cidade de interior, que a gente sabe que geralmente são mais conservadores, que tem muito isso enraizado, né, dentro do seu conceito, né, do que é ter uma vida coesa, uma vida correta, né, que é ter uma família muito bem estruturada, né, que é aquela família heterossexual da mãe, do pai, que tem um filho ou mais de um filho. E isso é muito legal porque eu acho que desconstrói muito essa noção que a gente tem de família brasileira, né, que quando socialmente falando é perfeita, mas quando está dentro de casa acontecem coisas tão absurdas quanto as que acontecem nesse filme. E manter essas aparências vai fazendo com que essa família vá entrando numa situação cada vez mais complicada e que a gente tem muita dificuldade de entender onde aquilo tudo vai dar. A gente imagina que talvez coisa boa não seja, mas isso gera uma aflição muito grande na gente. Então, perceba o poder que isso tem, porque acaba sendo um filme muito político no sentido de falar sobre essa família tradicional, de falar sobre costumes de cidade pequena, de falar sobre hipocrisia, de falar sobre aparência, de ao mesmo tempo falar sobre a situação difícil de famílias que vivem em regiões muito pobres do Brasil, que precisam se submeter a situações muito absurdas para que elas consigam vislumbrar, mudar de vida, melhorar um pouco de vida, conseguir realizar certos sonhos que até então eram impossíveis de ser realizados. Cara, respondendo a sua pergunta aí sobre gêneros, eu confesso que eu tava tão fascinado nessa coisa de moral e imoral que eu nem me ative muito a isso. Mas, enfim, pensando agora, eu acho que eu dialogo bastante com essa segunda parte da sua fala, dessas personagens que tentam esconder o que elas são e acabam cada vez mais entrando no absurdo maior, né? Essa coisa mais de paródia até que a gente tem aí da situação toda. Mas eu queria puxar um pouco aí o que você disse da família ser desconstruída, porque nesse jogo que eu falei de moralidade, eu acho muito doido que a gente vê que essa família conservadora acaba sendo muito mais imoral do que esse traficante que supostamente é malvado, que tá ali dentro sendo ali escondido. Você vê que ele é um sujeito que respeita as ordens da casa, né? Ele fica quietinho ali no quarto dele quando tem que ficar, ele eventualmente vai dormir numa cama quebrada, ele vai ficar quietinho quando receber um pito ali da família. Então no final a gente vê que ele acha que tá usando essa família em prol dos interesses dele, mas na verdade é ele que tá sendo usado, é ele que tá perdendo dinheiro, é ele que tá sendo ali posto quase como em cárcere, né, da dinâmica ali da família. E aí, em contraste, a gente vê que essa família é tão imoral que, além dela ser imoral com as pessoas ali à volta, com o próprio traficante, elas são imorais com elas mesmas, dentro da própria família, né? Começar de forma bastante óbvia com o avô, né, o patriarca, mas você vai vendo, né, que tipo, as duas personagens ali, a mãe e o pai, traem ou tentam trair, estão um pouco se lixando por que o outro vai achar, a criança eventualmente começa a roubar o dinheiro dos pais pra comprar coisa ali pros amigos, pra fazer algumas coisas que ela tem interesse. Então você vê que vai uma passando em cima da outra, e eu tenho até a impressão de que eles sabem do que o outro tá fazendo, mas parece que eles, se não ligam, tentam manter as coisas ali com os panos quentes, porque
eles têm que manter essa aparência, né? Como a gente estava dizendo, da família unida, né? Então tudo bem ele trair, tudo bem ele roubar o dinheiro. No final das contas, a gente está sendo imoral junto. E acho que uma das cenas aí mais significativas nesse jogo de aparências é quando o pai decide comprar aquele bolo gigantesco, né? Partindo ali de uma ideia de aparências normal, né? Eles têm que comemorar o aniversário do avô, afinal todo mundo ali na cidade pequena sabe que a data é naquele dia, mas completamente descabido a proporção do bolo que ele compra, né? Então você vê que são ruídos, assim. Você vê que o tempo inteiro eles tentam manter ali a conformidade, mas as coisas escapam pelas pontas. Você vai ver que até esse bolo, né, ele chega todo amassado ali quando eles vão comemorar de fato. Então a ideia que isso passa pra mim, pelo menos, é que eles não estão cantando parabéns pro avô, mas pros restos do avô, né? Porque foi a partir dos restos deles que eles conseguiram aí a bonança que eles estão vivendo agora. Então, mais uma vez, né, essa frase que vai ser quase que rodapé da nossa crítica, né? A imoralidade que une essa família. E se ela uniu lá no começo, é também mais uma vez quando ela acontece no final que ela vai restabelecer meio que a ordem natural das coisas, né? Porque quando parece que tá tudo certo, né? Finalmente eles vão conseguir se livrar daquele traficante, ele vai embora, voltar pra casa dele, e as coisas vão voltar ao normal, agora com eles muito mais dinheiro no bolso. Você vê que, na verdade, eles vão lá e se livram dele também. Então assim, né, imoralidade em cima de moralidade, que vai ser a base dessa família do interior. Não, de fato, o filme ele traz uma série de discussões. Talvez eu não goste tanto ali, né? Mais um spoiler aqui, porque o pai da família ali ele tem um relacionamento homoafetivo. Eu achei que ficou um pouco too much ali pra história. Não sei se ficou muito bem resolvida, ou parece que só jogou ali pra ter mais um ponto ali de desconstrução, para ter um embate com a questão da família tradicional brasileira. Então talvez esse seja um ponto que eu não tenho muito certeza ainda se eu gosto ou não. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção e que eu acho que é muito boa assim, é a atuação da Maeve Dickens. Eu vi uma reportagem dela falando, né, que das preocupações dela ao interpretar essa mulher. É uma mulher real, né, uma mulher que existe em muitos lares de muitas famílias brasileiras, dessa mulher guerreira, dessa mulher que tem que ser dura, dessa mulher que ao mesmo tempo precisa cuidar do pai acamado, desse marido que tem problema com o alcoolismo e muitas vezes acaba traindo, e ainda ela tem que engolir isso e continuar performando um papel como se nada tivesse acontecido, de ter que lidar ali com o crescimento do filho também, porque parece que o pai não tem muito diálogo. Então eu gosto muito de como ela interpreta essa mulher, porque é muito fácil acabar entrando num lugar de ficar um personagem caricato, enfim, porque ela mesmo disse, né? Ela é uma mulher burguesa que mora numa grande capital, então é um grande desafio ela sair desse lugar, né? Viajar para o interior de uma cidade brasileira e interpretar essa mulher. Ela falou que teve todo um processo ali dela viver ali, né? Muitos artistas, né? Atores e atrizes fazem isso, né? De ir até o ambiente, de conhecer pessoas, de conversar com essas pessoas, entender um pouco do lugar deles. Então eu acho que ela interpretou muito bem a personagem, assim, me chamou muito a atenção, porque os trejeitos que ela colocou, o sotaque que ela colocou, né? Várias cenas ali que são de improviso com o próprio filho. Pois é, Adri, eu acho que até funciona bem a atuação dela, porque ela não precisa de fato ali encarnar uma pessoa humilde no seu cotidiano, nessa rotina amorosa, né? Eu acho que muitas vezes ela tá ali muito em função de reação a outro personagem, né? Seja o filho, seja o traficante, seja a vizinha, seja ali o pai. E como tem esse contexto de absurdo, né, ela sempre pode levar ali para um outro nível, fica muito mais o foco no drama do que de fato exatamente na caracterização, embora eu também acho que ela faça isso muito bem. E o que você falou ali do marido, cara, não me incomoda tanto, porque eu acho que não é uma coisa que simplesmente surge como uma virada ali, sabe? Eu acho que ela é plantada ali no começo, numa primeira cena, quando tem uma visita ali à igreja, de repente a gente vai mais pra frente, tem ali um encontro que já é um pouco estranho, com segundas intenções. Depois aí a gente vê e entende as coisas como funcionam melhor. Então assim, eu acho que é uma coisa que vai sendo posta aos poucos, por isso não me incomoda como se fosse só um choque ali a mais. Agora, pra encerrar aqui o vídeo, comentei lá no começo do vídeo, né, sobre esse cinema mais policialesco que acaba tratando essas personagens como vilãs, né, e eventualmente pode ser que alguém veja esse filme como uma forma de marginalizar mais uma vez aí as pessoas de uma classe mais popular. Eu discordo um pouco disso porque eu acho que esse não é o propósito, né, ao criar essas personagens imorais como acontece nesses outros filmes que eu comentei lá antes.
Eu acho que a ideia aqui é muito mais em usar isso como um trunfo delas, né? Essa imoralidade é a força delas, é a força que une a família, como a gente disse, é a força que vai fazer com que elas tentem ascender, mas nem tanto assim. Então acho que no fim cada família faz o corre que pode, né? A gente tem os filmes das pessoas morais, eventualmente a personagem, a família desse filme também está naquele filme ali, só que nas beiradas, a gente não está muito preocupado com ela, mas ela também existe, ou talvez essa imoralidade exista um pouco em cada uma das nossas famílias, né? Em cada uma das famílias que tentam fazer o seu corre diário e tentar ali, eventualmente, ascender um pouquinho, né? Como sugere especialmente ali o final do filme. Eu acho, inclusive, uma pontuação muito inteligente, né? Porque a gente não sabe se, eventualmente, aquela outra família ali com quem essa personagem convive também tem algum segredo a esconder. Mas a gente pode pensar que nenhuma família, nenhuma pessoa vem aí de uma propaganda de margarina, né? E aí, pra encerrar aí definitivamente o vídeo, né? O carvão do título, né? Desse fogo que queima, desse corpo que é colocado ali em brasa, enfim, todas essas coisas imorais que vão acontecendo ali ao decorrer do filme, elas acontecem, passam e a vida segue, né? Pra todas essas famílias que estão ali pelo caminho. Então, eu acho que é um filme que consegue mostrar a rotina, né? Consegue mostrar aquela coisa que eu comentei do cinema mais realista, com essa dose ali um pouco mais policialesca, um pouco mais imoral, mas juntando os dois mundos e propondo um cinema que eu acho que é bastante diferente porque a gente está acostumado aqui ver nesses últimos tempos brasileiro. Agora, depois aí dessa crítica, eu quero que vocês me contem o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam, se vocês estavam sabendo sobre esse filme, né? Se vocês chegaram aqui meio que na curiosidade, já estavam ali com uma expectativa, né? Porque foi um filme que passou por vários festivais internacionais. Então conta aí pra gente se vocês gostaram ou não do filme, se vocês concordam com a gente. E é claro, é sempre bom relembrar, ali com muita educação e que dá tudo certo, a gente responde todo mundo. Mas agora chegou aquele momento especialíssimo, a cereja do bolo aqui do vídeo, que é o vim te recomendar com uma dica aí maravilhosa, gostosinha e cremosinha aí pra gente. Bom, então estamos falando aí de cinema brasileiro, né? No nosso julgamento aqui, um filme que pode ser até um ponto de virada aí pra nossa cinematografia dos próximos anos. E eu queria aqui trazer uma recomendação de um livro, né? De um cara que eu já citei aqui outras vezes, né? O Marcelo Iqueda, um ótimo acadêmico, também lidando aí com políticas públicas num passado recente aí, que faz aí uma revisão do cinema de retomada, né? Um momento ali que a gente tinha nenhum cinema, começa a ter uma produção tímida, com alguns temas ali em específico e eventualmente um ou outro filme que também despontava como fora da curva. Ele pega aí tudo isso, vai fazer uma análise nesses contextos, né? Nessas tendências. Então fica de recomendação, mais porque eu tenho vários colegas que super recomendaram esse livro para mim do que de fato eu ler, porque eu ainda não li, mas eu queria também deixar na descrição, além do link para o livro, um outro link, né, de uma lista que um colega nosso da crítica, né, o Michel Gutwillen, nunca sei se eu pronuncio o nome dele certo, fez aí colocando todos os filmes que o Iqueda cita no livro, então serve aí como material de consulta mais visual, aí também na internet para vocês procurarem, se vocês quiserem saber de cinema da retomada. Então aí bastante cinema brasileiro para vocês explorarem daqui em diante. Então não se esqueçam aí de curtir, compartilhar, de mandar para outros amigos, de difundir o cinema brasileiro, porque isso também, aqui, esse tipo de vídeo é uma forma também da gente fortalecer e difundir esse cinema que a gente tanto ama, que a gente tanto torce, que a gente tanto quer que cresça muito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Aqui é um beijo, ó. Beijo. Tchau.